E aí, galera? É, Meus alunos aí de matemática dos primeiro ano, nós vamos hoje estar tratando aí da nossa terceira semana, que foi adiada para essa semana aqui. E aí a gente precisa exatamente já fazer algumas combinações com relação a essa atividade. Eu conto com vocês, né, que vocês nesse momento estejam assistindo vídeo, estudando, se organizando, né, porque fica mais fácil para vocês responderem às atividades que são propostas nessa semana aí do roteiro, né? São basicamente duas questõezinhas simples, não tem nada de estresse para vocês. Então, vamos fazer aqui a nossa apresentação da aula dessa semana. Então, nossa terceira semana. Então, o que é que vai acontecer, né? Essa terceira semana, ela vai esticar aí um pouco para praticamente nós vamos entrar a quarta semana de maio, nós vamos entrar em junho, mas não tem problema. Esse adiamento foi para algumas pessoas fazerem aí as suas atualizações que estavam um pouco comprometidas, né? Para a gente dar continuidade à nossa modalidade aí de ensino. Espero que estejam todos bem aí nas suas casas, né? Com fé em Deus aí nós estaremos retornando logo, logo, né? E fé em Deus a gente volte tudo bem. Então, nós vamos falar aí de domínio, contradomínio e imagem de uma função, né? Nós já falamos da intuição de função, agora nós vamos falar do domínio, contradomínio e imagem, né? Existem coisas que simplificam isso com relação à relação de função, né? Então, a parte básica é você saber quem é quem de cada uma dessas coisas, né? Então, você tem aqui uma dada função de f, de A em B, né? O conjunto A é denominado domínio, ou seja, todos os elementos que estão aqui no conjunto A é o domínio da função, certo? E aí ele chama de o conjunto B é o contradomínio dessa função, ou seja, o conjunto B é o contradomínio da função. O domínio é denominado D de F, ou simplesmente D, e o contradomínio CD, ou CD de F ou CD, né? Para cada x pertencente a D, né, que é o domínio, o valor correspondente y pertence a CD, ou seja, tem algum elemento lá no contradomínio. Assumindo pela função f, né, é a imagem. Olha só esse detalhe que nós estamos falando aí, né? Então, em tese, os elementos que têm correspondente em A são imagens, né? Porque eu posso ter mais elementos lá em B que não tem correspondente em A. Aí, nesse caso, ele não é imagem lá de A, certo? Só para vocês terem ideia. O contradomínio é o conjunto B e os elementos de B que tem correspondente em A são imagens. Só para vocês terem essa ideia. Então, é a imagem de f de x, da função. Lê-se que f de x. Assim, o y é igual a fx. Isso quando todos os elementos, aquela coisa toda que a gente já falou da intuição anterior, tem uma correspondência direta, aí nós temos a imagem. Então, em tese também, a imagem é o conjunto B, são os elementos do conjunto B. Então, aí nós temos aí essa utilização aí dessa nomenclatura. Aí a gente coloca aqui, ó, embora x e y possa representar quaisquer variáveis, a partir daqui o uso das letras ficará restrito aos casos de funções, né? Cujas variáveis possam assumir valores numéricos reais, ou seja, funções cujo domínio é dado pelo conjunto de números reais, ou seja, pode ser qualquer número. Essas são as funções reais de variáveis reais, né? Considere a função f de x, é daí, ó, 3x mais 5. É uma função descritiva, né, de f de x, né? Ou seja, o f de x aí seria y igual a 3x mais 5 também, se vocês quiserem, né? Porque os elementos, né, f de x tem uma imagem y, que nós chamamos. Essa função admite o domínio de R em R, né? Pois qualquer valor de x pertencente a R
o número 3x mais 5 também é um número real, vai dar um outro número real. Para que uma função seja bem definida, são necessários 3 ingredientes: o domínio, o contradomínio e a regra, ou seja, a lei de formação ou lei de correspondências, que permite associar de maneira bem determinada cada elemento do domínio a um único elemento do contradomínio. É aquilo que nós estávamos falando, que vai ser a correspondente lá da imagem. Vamos lá, domínio e contradomínio. Aí ele coloca aí uma situação de exemplo, né? Está no livro de vocês também, né? Seja f de A em B, né, uma função, o conjunto A é chamado de domínio de F e o conjunto B é chamado de contradomínio de F. Exemplo, aí ele coloca aqui, ó, sendo, aí coloca aqui o A, ó, 0, 1, 2, 3. O B, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o nosso contradomínio. Então, a função de f de A em B está o quê? Aí ele coloca aqui a função descritiva, né, ou a lei de formação. F de x é igual a x mais 1. Tem domínio A e o contradomínio B. Então, tá aqui, ó, fazemos a descrição. Domínio aqui de A, ó, 0, 1, 2, 3. Aí fiz as correspondências, ó, tá aqui, ó, suas respectivas imagens do contradomínio lá em B. Ok? A mesma coisa nós fazemos também aqui com o exemplo 9, né? É idêntico, só que a lei de formação aqui é outra, né? Então, de 2x. Então, o que é que acontece? Cada elemento aqui, ó, menos 2, aí você coloca 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, está aqui as imagens correspondentes à lei de formação desse domínio. Então, está aqui o nosso contradomínio, né? E são todos números inteiros, ou seja, positivo ou negativo, não tem problema. Outro exemplo aqui também, né? Aí ele dá uma outra lei de formação, né? Não tem diferença nenhuma, você faz a substituição do domínio aqui na lei de formação e você vai ter as suas correspondentes aqui no conjunto, né? Do outro lado do contradomínio, né? Ele colocou aqui de R em R só para fazer uma distinção, né? Porque são todos os números reais de um lado com todos os números reais do outro. Então, é um conjunto para um outro conjunto. Então, observe que todo elemento X do domínio tem uma única imagem Y no contradomínio, embora possa existir elementos no contradomínio que não são imagem de nenhum elemento do domínio. Não é problema nenhum, isso não deixa de ser função. Note que o exemplo 8, os números 0 e 5 são imagem de x pertencente a A. O exemplo 9, os números inteiros e ímpares são imagens de x pertencente a Z. No exemplo 10, todos os números reais são imagem de algum x pertencente do domínio, como veremos logo adiante. Ou seja, pode sobrar? Pode. Pode ser todos? Pode. Não tem problema nenhum. Determinação do domínio. Muitas vezes se faz referência de uma função dizendo que apenas qual é a lei de correspondência que define, quando não é dado explicitamente o domínio de D. Ou seja, dá uma lei de formação, aí a gente vai ter que detectar. Deve-se submeter que D é formado por todos os números reais que podem ser associados no lugar de X. A lei de correspondência, Y igual a F de X. Foi aquilo que nós falamos lá no começo, lá, né? O Y corresponde a F de X, ou seja, as imagens correspondentes à função, a lei de formação. De modo que, efetuado os cálculos, resulta que Y real. Vejamos alguns exemplos. O domínio da função é dado pela essa lei aqui de formação, y igual a 3x mais 4. Aí D de R em R, ou seja, o domínio é dado de todos os números reais. Pois qualquer que seja o valor real atribuído a x, o número 3x mais 4 também é real. A gente já tinha falado sobre isso aí no anterior. Aí vamos colocar aqui esse exemplo aqui. O domínio da função, ele coloca essa expressão 3x mais 3, x menos 1. Domínio de R em R, né? Para menos 1. Pois para, aí tem um exemplo aqui, tem uma limitação, ou seja, esse cara aqui embaixo não pode ser 0. Ou seja, então tem um caso que não pode no domínio. Porque senão invalida pela lei de formação. Porque vai existir aí uma indeterminação, um número dividido por 0. É uma indeterminação. Então, existe casos que vocês vão ter de fazer essas limitações de acordo com a lei de formação. Todo x real diferente de 1, no número 3x, x mais 3, x menos 1. Porque aqui não pode ser
1, porque se for 1, 1 menos 0, 1 menos 1, 0, e não pode ser 0, para ser todo mundo real. Outro caso aqui também, o domínio da função dada por y igual a raiz quadrada de x menos 2, de novo aquela velha história, nós não trabalhamos com raiz de números negativos. Então, tem números que você vai ter de limitar aqui dentro para não ser negativo. Então, praticamente, você vai eliminar aí uma sequência de números. Não. O domínio aí é x pertencente aos reais, tal que x maior do que 2. Não pode ser nenhum número menor do que 2 aqui. Por exemplo, for 1. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 não trabalha com a raiz quadrada de menos 1, certo? Pois a raiz só é de número real, né? Se x menos 2 for maior do que 0. Né? Então, é uma limitação que você coloca. Então, são muitos números que você não pode colocar aí para não ser negativo, né? Uma infinidade de números, por assim dizer. A função y, aí, ó, de novo aqui, ó, 1 sobre 1 menos x menos 1, mais raiz de x. Aí aqui nós temos várias limitações para não deixar. Esse aqui, por exemplo, não pode ser negativo, e aqui embaixo nunca pode ser 0. Então, são as definições que você tem que colocar. Então, para x menos 1 diferente de 0, e o x tem que ser um número sempre maior do que 0. Então, são várias limitações que você tem que colocar aí. Então, são colocadores de determinação. Então, o seu domínio é dado por x pertencente a reais, tá ok. Aí você vai colocar duas limitações. X maior do que 0 e x diferente de 1. Tá ok? São essas coisas que vocês vão ter que colocar aí. O x diferente de 1 vem de onde? Vem daqui, ó. X menos 1 diferente de 0. Quando você joga o 1 para lá, ó, então o x tem que ser diferente de 1. Não pode nunca ser 1. E eles têm que ser todos positivos também. São outros fatores que você tem que colocar aí. Então, o conjunto imagem, né, que a gente já deu uma retratadazinha lá nos exemplos, né, são os elementos que têm correspondência no domínio. O contradomínio é o conjunto, mas as imagens são só os elementos que têm correspondência ao domínio. Então, aqui a imagem do exemplo 8, a imagem do exemplo 9, e todo mundo aqui é imagem do exemplo 10, ok? No exemplo 10, todos são números reais. Então, aqui, x pertencente aos reais, tal que o domínio de f, o efeito dado por uma função real, né? Ele é a imagem de... Aí você tem aqui a lei de formação. A menos 1 dividido por 2. Então, você vai ter aqui a substituição, né? Então, você vai ter todos os elementos possíveis, né? Então, para A pertencente ao real. Então, todos os números aí pertencente aos reais pode ser um outro real no domínio, ou vice-versa. É importante destacar que o procedimento apresentado acima não se aplica facilmente a qualquer função. Né? Nem sempre Existem aquelas limitações que nós colocamos nos exemplos anteriores, certo? Na maioria das vezes, a determinação do conjunto imagem de uma função será feita por meio de leitura de seu gráfico, como veremos adiante. Então, praticamente, o gráfico é mais fácil de visualizar as imagens. Então, tá aí, ó, nós temos aí os exemplos, né, das nossas questões, a questão 25, né, que nós colocamos. Então, que é do nosso roteiro da semana. Seja os conjuntos A, ele coloca aqui, menos 2, menos 1, 0, 1. O conjunto B, em cada caso, determine o contradomínio, o conjunto, tá? E a imagem, né? Então, os dois casos, o domínio é fácil, conjunto A. O contradomínio é fácil, conjunto B. Quem é a imagem? Os elementos de correspondência. Aí nós temos aqui as funções, f de A em B, dada por... Aí nós vamos testar de um por um. De um por um. Certo? Vamos testar essa lei de formação, essa lei de formação, essa lei de formação e essa lei de formação. Cada caso. Sendo que o domínio e o contradomínio é só repetir os conjuntos. Aí só vai variar quem? As imagens. Certo? Então, ó, para todos, o domínio e o contradomínio está aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B. Tá certo? O conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio. Então, vamos só fazer os testes das imagens. Tá ok? Então, vamos lá, começando aí na letra A. Menos 2 mais 2, 0. Olhem lá se o 0
né? Tá lá no conjunto B, tá? Então é menos 1 mais 2, 1. Vê lá se está no B. 0 mais 2, 2. Vê lá se está no B. 1 mais 2, 3. Vê lá se está no B. 2 mais 2, 4. Vê lá se está no B. Então, ficou aqui a imagem, né? Estão todos lá no B, né? Ficou aqui a imagem. Opa, voltando aqui. Ficou a imagem. 0, 1, 2, 3 e 4. Para essa função de x mais 2. Na outra, vamos fazer a função x ao quadrado. Tá ok? Então, no x ao quadrado vai ficar menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então, quem são os números? Né? Não precisa repetir, né? 0, 1 e 4. Ok? 0, 1 e 4. E os 3 números estão lá no B. No C, menos x mais 1. Ó. Você vai colocar aqui, ó. Menos x, né? Então, menos com menos mais, né? Vai ficar o quê? Vai ficar 2 mais 1, 3. Do mesmo jeito, fica mais 1 mais 1, 2. Isso aqui não interfere, porque 0 não tem problema nenhum. Vai ser só o 1 mesmo. Menos 1 mais 1, aí dá 0, né? Tu tira e coloca, 0. Menos 2 mais 1, menos 1. Né? Sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, ficou menos 1. Então, quem são os números? Menos 1, que está no B, o 0, o 1, o 2 e o 3. Todos estão no B. Já no caso da letra D, fala do módulo de x. Né? Então, você vai aplicar o módulo de x. Então, praticamente, o módulo dessa coisa vai ser ela mesma. Né? Então, você vai ter o quê? Módulo de menos 2, 2. Módulo de menos 1, 1. Módulo de 0, 0. Módulo de 1, 1. Módulo de 2, 2. Então, a imagem do conjunto aí vai ser o próprio A mesmo. Ele não muda. Né? Sendo que só vai ser os números positivos. Né? Em tese, é só os números positivos. Mas lembrando que o módulo só sai números positivos. Mas o módulo quer dizer o quê? É ele mesmo. Então, é só repetir. Porque dentro do módulo tem o valores positivo e negativo, que é o caso da função A, né? Você tem o menos 2 e o 2, é o módulo. Menos 1 e 1, é o módulo. E o 0 que é neutro. Então, é a própria função mesmo. Questão 26, né, que nós marcamos também para fazer. Se A, x pertencente a Z, tal que menos 2, né, que é o período, né, o percurso, o intervalo, x é maior do que menos 2 e x é menor do que 2. Né? Um intervalo de menos 2 a 2. E ele está menor ou igual, isso significa dizer o quê? Que o menos 2 está dentro e o 2 também está dentro. Aí o B ele dá um outro intervalo, certo? O B ele dá um outro intervalo. X pertencente a Z, tal que o x é maior do que menos 5, maior ou igual a menos 5, e o x é menor do que 5. Então é um intervalo de menos 5 e o 5 com os 5 dentro. Se você for escrever aí os elementos, você vai escrever esses elementos aqui, ó. Nós colocamos aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí no B, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Aí ele dá aqui a lei de formação. Deixa eu tirar bem aqui a minha imagem aqui do slide. Aí daí a lei de formação. 2x mais 1. Quantos são os elementos de A para que pertence ao conjunto da imagem da função. Então, vou colocar aqui no embaixo. Então, vamos lá. Então, dá aqui os elementos de A, os elementos de B. Então, F de A em B, definido por essa lei de formação. Vamos só fazer aqui os testes, fazer a substituição dos elementos de A em cada uma das funções. Então, começando aqui pela 2x, né? Então, fica o quê? Não é menos 2? Então, fica menos 4. Mais 1, menos 3. Aí, olha lá no B, ó, menos 3 tá. Aí, agora, 2 menos 1, né? Aí fica menos 2 mais 1. Que vai dar o quê? Menos 1. O menos 1 também está no B. Aí agora para o 0. Aí 0 mais 1, 1. 1 também está no B. Para 2. Ou para 2 não, para 1. Aí 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. O 3 também está.
para 2. Aí 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, todo mundo aqui está dentro, né, do B. Então, quantos são os elementos de B que não pertencem ao conjunto imagem da função? Né? Os elementos que não têm correspondente, né, no domínio. Que não apareceu aqui, ó. Só vocês olhar aqui, ó. Os que não apareceram aqui, que estão aqui, ó. Então, o que foi que sobrou? Menos 5, menos 4, menos 2. O 0, né, não apareceu. O 2 e o 4. Pronto. Só isso aí que é para fazer. Certo? Questão simples. Então, aí, ó. Na questão 27. Seja os números naturais para os números inteiros, né? Naturais em Z. Definido por F. Todos os elementos naturais, né, estão dentro do conjunto dos inteiros. Só isso aí. Ele dá uma função aí, ó, do tipo f de x igual a menos x. Né? Qual é o conjunto imagem de f? A imagem é um subconjunto do final. Nesse caso, se 0 consiste em um natural, a imagem é z, né? Aí com f de menos 0, então vai ser o próprio 0. Ou seja, a imagem de x pertencente aos inteiros está o quê? Todos os x maior do que 0, que aí vai ser natural. Né? Todos os x maior do que 0. Maior ou igual, porque o 0 vai estar incluído, né? Maior ou igual. O 0 está incluído. Então, essa aí é a nossa função característica. Se o 0 não é natural, que é, né? O 0 está dentro da sequência, mas pode ser que ele não queira incluir o 0. Aí você vai escrever dessa mesma forma. Imagem x pertencente aos inteiros está o quê? X é maior do que 0. Só isso. Porque a função aqui é f de menos x. Ok? E aí nós finalizamos, né, nossa apresentação. Eu rezo que vocês estejam todos bem. Eu gostaria que vocês fizessem as suas atividades, né? Estejam todos aí com Deus e até a próxima, tá ok, pessoal?